Bom dia, meu povo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe tudo que você tem, tudo que você faz. Deus abençoe teu marido. Deus abençoe a tua esposa. Deus abençoe o teu casamento. Deus abençoe os teus filhos, os teus netos. Deus abençoe os teus avós. Deus abençoe os teus pais. Deus abençoe o teu genro, a tua nora. Deus abençoe todos da tua família. Deus abençoe os vizinhos da frente, os da direita e da esquerda. Deus abençoe todos e tudo. Deus abençoe tudo que você tem na tua casa, os teus cachorrinhos, os gatinhos, os passarinhos, os peixinhos, tudo que você tem, qualquer tipo de animal, ele seja abençoado. Tudo que está sobre o teu terreno, sobre a tua terra, sobre aquilo que é teu, seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe os agricultores do meu Brasil. Deus abençoe a tua lavoura. Deus abençoe a horta da tua casa, os teus pomares. Deus abençoe tudo que você planta, seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a terra onde você planta para que ela seja sempre fértil. Não falte chuva, não falte o sol. Deus abençoe o animal que você cria, o gado graúdo, o gado miúdo, o peixe. O que quer que você tenha, seja abençoado diante de Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Brasil. Bom dia, minha igreja, meus queridos irmãos. Deus abençoe a vida de todo mundo em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Eu quero mandar um cheiro hoje especial para o pessoal ali do interior de São Paulo. Eu recebi uma mensagem ontem de uns irmãos agricultores, né? E tem um irmão que trabalha com implemento agrícola, né? Ele mandou mensagem para mim, ele disse: pastor, todas as fazendas, os sítios, as chácaras onde eu passo ali no interior de São Paulo, converte, todo mundo assiste o pastor, assiste de manhã, assiste de tarde, assiste o culto. O pastor já está cheio de ovelha ali no meio daquele sítio, daquele mato. Eu quero mandar um beijo para todos os agricultores do Brasil. Para você que trabalha na terra, você é homem honesto, pai de família, que tem cuidado da tua família, que planta tomate, que planta café, que planta batata, milho, soja. O que quer que você plante aí? Os irmãos que plantam erva mate. Erva mate. Deus abençoe vocês. Eu fiquei muito feliz ontem com a mensagem que eu recebi. E fiquei feliz do irmão me falar que muitas pessoas estão se reunindo em suas casas para assistir os cultos juntos, né? Pessoal no sítio de longe, pessoal do Acre, barbaridade. Roraima, Rondônia, no Pará. Né? Deus abençoe muito vocês. É uma alegria para mim saber até onde tenho ido, né? E estou muito feliz de saber quantas pessoas tenham alcançado, quantas pessoas tenham ouvido a mensagem. Recebi mensagens aí de irmãs dizendo: olha, pastor, depois que meu marido começou a assistir os cultos, a te acompanhar, nossa, ele é outra pessoa. Está aprendendo com a palavra de Deus. Eu quero mandar um beijo para o povo que está no Paraguai. Uau! Paraguai, pastor, Paraguai. O nosso povo brasileiro que vive lá no Paraguai, agricultores, esses aí mesmo, estão nos sítios, pelas suas antenas parabólicas lá, recebendo o sinal da internet, nos assistindo. Eu tenho recebido mensagens de famílias lá, pessoas que estão largando a cachaça, que estão se endireitando nas suas vidas, nas suas casas, que moram lá no sítio. As suas esposas mandam mensagem para mim, não é um irmão, não, são muita gente, agradecendo a Deus, né? Os nossos brasiguaios ali, agradecendo a Deus, né? Porque estão recebendo aí essa palavra todos os dias, né? Que a alegria deles. Olha aí, que legal. O Tílio Menezes, irmão Tílio, beijo, irmã Graça Wilrich, Eugênia Assunção, Maria Eugênia, Janeide Cardoso, Deus abençoe vocês. A irmã Eugênia Batista está aqui também, Deus abençoe. Alessandra Lê, Roseli Will, Vera Lúcia,
Ivanestoso, Aurélia Almeida, Deus abençoe, a Lucrécia Pires, a Maria Lúcia, Wesley Anjos, olha aí, Damares Batista, Deus abençoe todos vocês que estão aqui no Facebook, que estão aqui no YouTube, que estão aqui no Twitter, né? E em breve também no Rumble, né? A gente já está preparando uma página aí para o Rumble, né? Em breve a gente vai começar a transmitir naquela plataforma também, ok? Pois eu vou contar para vocês uma visão que Deus me deu no sábado. Deus me deu um sonho de quinta para sexta. Mas é para mim o sonho, não é para vocês. Falou bastante comigo a respeito do meu ministério, da minha vida, do que eu estou fazendo aqui. E no sábado, então, o Senhor me deu uma visão sobre o povo de Deus, né? Uma visão sobre o povo de Deus. Quem assistiu o culto ontem, né? Quem assistiu o culto ontem, estávamos em mais de 13 mil pessoas assistindo o culto ontem. Quem assistiu já viu, já recebeu. Quem não assistiu vai ouvir hoje, né? De manhã e de tarde, tá bom? O pastor vai contar essa visão de Deus aí para vocês, né? E a gente vai caminhando aí. Mas eu queria que você fizesse a gentileza e abrisse a sua Bíblia aí junto comigo. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, se você puder fazer o favor. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, se você puder fazer o favor, eu quero pedir que você abra capítulo de número 6. Capítulo de número 6. E a gente vai ler a partir do verso de número 9. 1 Coríntios 6, a partir do verso de número 9. Jane Barros, bom dia. Leda Silva, Ednísia Souza, Marlene Galvani, Isabel de Souza, Adriana Garcês, Iliane Pérez, Juliane, Juliane, Rosana Godoy, Flávia Cristina, bom dia. Joana de Janira, opa, olha aí, é Pernambuco, né? Creuza Leite, irmã Creuza, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês que estão aqui no Facebook. Luiz Oliveira, Cristina Neves, Glair Gutierrez, Sara Bibi, Vera Lenz, Lana Figueiredo, bom dia, bom dia. Bom dia todo mundo. Deus abençoe a nossa semana. Eu acho que essa é a última, né? Não é a última, tá na cara aí para acabar janeiro, né? Não, a última vai até 31. Até terça, eu acho, né? Vai até 31 da semana que vem e terça da semana que vem. Até terça da semana que vem, né? Estamos na penúltima semana aí, né? É semana cheia, essa é a última, né? Janeiro, louvado seja Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso de número 9. Vocês já encontraram? Eu posso ler já? Já posso ler. Já achou? Vamos lá, estou esperando vocês, tá? Fala para mim aí, se já achou, diga já achei. Já achei, pastor, eu já leio aqui o texto. Sandro Zaine, bom dia. Marilda Ciconha, Luzia Vicente, Renata Gabriela, Geralda, bom dia. Sirlene Dallagrana, Osângela Valendorf, Daniela Leme, Paulinha Lima, Eliana Maria, Neide Oliveira, Eliana Santos, Helena Maria, Deus abençoe vocês, Maria de Lourdes, Nilson Alves, Maria Vanei, acharam já? Todo mundo achou? Bom dia. Vamos lá, eu vou ler o texto, se vocês me permitirem, eu vou ler o texto. Que bom, a galera aqui já está todo mundo aí esperto já na Bíblia, né? Já está todo mundo esperto aí na Bíblia, né? Vamos lá? A minha Bíblia diz assim, ó, no verso 9 do capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados,
mas haveis sido santificados, mas haveis sido purificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque senão, disse, dois numa só carne. Não é senão, é serão, tá? Que está escrito em cima aqui, não dá para me ver direito. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me dá hoje de estar aqui com a tua igreja. Eu te peço, papai, na autoridade e no poder do teu nome, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos conduza, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor possa enviar do céu uma grande legião de anjos de fogo, colocando eles ao nosso redor para nos guardar, nos proteger, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que ouçamos. Que o Senhor quebrante o nosso coração para que entendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude com a tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor traz para mim e para você aqui uma relação de pecados que podem levar você para o inferno. Eu tenho falado sempre, algumas pessoas às vezes, não é errado dizer que existe pecadinho e pecadão, não é errado, tá certo. Mas o certo seria você entender que tem pecados que vão levar você para o inferno e tem outros que são mais fáceis de se livrar, né? Então, quando a gente lê esse texto, o verso 9 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Primeiro pecado que vai levar você para o inferno, a injustiça. A injustiça. Né? Então, a injustiça é uma coisa que permeia a alma de todo mundo. E você, às vezes sem perceber, pode estar sendo injusto. Ou pode estar cometendo o pecado da injustiça. Quando, pastor, que eu sou injusto? Quando você atribui a alguém coisa que ele não fez. Ou você deixa de atribuir uma coisa que ele fez. Né? A injustiça é uma coisa complicada. Você não reconhecer o que as pessoas fazem por você. Você não dá honra a quem tem honra. E infelizmente isso é muito comum. Entendeu? Infelizmente isso é muito comum. Ok? Então ser injusto é julgar o teu irmão na tua justiça. Isso é ser injusto. Então a Bíblia diz que nós devemos julgar segundo a justiça de Deus, não a sua. Então quando você começa a julgar as pessoas segundo o que você acha, você pode estar sendo injusto.
Entendeu? Você pode estar sendo injusto. Então, a gente precisa fazer aquilo que nos é dado para fazer, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha. E cada um fazer o melhor possível. E a gente parar de olhar para os outros achando que os outros não fazem nada, quando na verdade nós também não fazemos. Né? Então, ser injusto é muito comum. Por isso a gente deve prestar muita atenção nas coisas que fazemos, falamos e pensamos. Ok? Então não seja injusto, não seja injusta. Vou dar um exemplo da irmã aqui que está falando sobre a minha jaqueta do exército que está aqui. Ó. Quando você fala do exército como instituição, dizendo que, vou dar um exemplo claro aqui do que está acontecendo, dizendo que o exército não é digno, você está sendo injusto. Porque você está julgando uma instituição que tem 600 mil pessoas pelas ações de uma ou duas. Isso é injustiça. Estou te dando um exemplo já. Entendeu? A instituição, o exército, não tem culpa do que alguns estão fazendo com ela. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Então não é justo você falar o exército. Não. Algumas pessoas que estão no exército estão fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. Mas isso não representa a instituição. Por isso eu tenho a minha farda aqui, ela está aqui. E ela vai continuar aqui. Ela vai continuar aqui. Não vai sair daqui, ela vai continuar aqui. Entendeu? Vai continuar aqui. Porque a instituição não tem culpa da ação política de algumas pessoas. Então, quando você fala, o exército só tem covarde, é mentira isso. O exército traiu a pátria. Mentira. Mentira. Entendeu? Mentira. E você pode ter que engolir o que você está falando. Então, cuidado com o que você fala. Traz coisa para o pai tomar lá, faz favor. Qualquer coisa. Entendeu? Eu falo sempre isso. Cuidado com o que você fala, porque você pode ter que engolir o que você está falando. Então, se você parar para prestar atenção em mim, no meu testemunho, você vai ver que eu dificilmente julgo. Dificilmente. E quando eu julgo alguma coisa ou alguém, e a Bíblia diz que eu, como presbítero da igreja, devo fazer esse julgamento para ensinar a minha igreja, e eu faço isso. Para prevenir as minhas ovelhas, né? Entendeu, Cristina Rodrigues? Então eu julgo segundo a justiça de Deus, segundo a palavra de Deus. E você precisa aprender a fazer isso. Então não julgue por ouvir dizer. Não julgue. Mas eu ouvi dizer, a Bíblia diz que você não pode julgar por ouvir dizer. Eu me lembro quando o presidente falou algum tempo atrás, ele disse assim, só fale uma coisa se você tiver certeza absoluta, senão não fale. Então quando você não tem certeza absoluta, não fale. Algumas pessoas agem politicamente, mas são só algumas pessoas. Não é a instituição. Entendeu? Quero que você entenda isso. Você já sabe, né? Você já sabe, você já aprendeu, o pastor tem falado aqui para você todos os dias, que tem muitas coisas que nós não podemos mais falar aqui. Você sabe disso. Não podemos. Tem palavras que são proibidas, infelizmente. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Eu só estou dizendo para você que tem muita coisa que acontece que a gente não pode falar. Então, por isso eu falo para você, não generalize, porque isso é pecado. Eu estou ensinando você. Que você aprenda que até mesmo nas coisas cotidianas do nosso dia a dia,
as coisas que a gente vê, ouve, sente, nós podemos estar pecando porque nós estamos julgando e estamos julgando de maneira errada. Estamos usando o peso errado para julgar. Eu tinha que ligar o ar, filho. Tá muito quente. Entendeu? Então a gente precisa, ou só o ventilador, não sei se você quiser. A gente precisa então ter a consciência. A minha função aqui é conscientizar você. Ok? Conscientizar você das coisas que você fala, que você pensa. Conscientizar você. Então as pessoas têm o péssimo hábito de julgar todos pela atitude de um. Não pode, está errado. Deus não faz isso. Veja, a Bíblia diz que o pai não paga pelo pecado dos filhos e os filhos não pagam pelo pecado dos pais. Quem peca, paga. Ok? O pecado não é... Ele pode gerar consequências na vida das pessoas. Né? Pode gerar consequências. Vou dar um exemplo para você. O pai traiu a sua esposa, o homem trai a sua esposa com uma outra pessoa. Aquela outra pessoa engravida, tem um filho, isso gera uma família. E ninguém sabe. Quando o pai morre, tem a herança que é do filho. O filho acha que vai receber aquela herança. Quando ela vai receber aquela herança, ela descobre que tem um irmão e que precisa dividir meio a meio. Ok? Então isso é consequência de um pecado. O cara pecou cometendo um adultério, gerou um filho, ninguém soube, mas vai chegar um momento em que essa criança vai aparecer e vai gerar consequência. Então é consequência do pecado, mas aquele filho não paga pelo pecado do pai. Adúltero é o pai. Então você precisa entender a diferença das coisas. Amém? Precisa entender. Oi, Denão, tô com saudade tua aí, hein? Terça-feira, amanhã, Denão, temos culto lá em São José dos Pinhais. Vem no culto. Nós mudamos, eu quero avisar vocês, o nosso culto em Curitiba, que agora é São José dos Pinhais, que é uma cidade só, talvez você não saiba, né? Mas é uma cidade só. Na terça-feira, tá? Amanhã, terça-feira, nós vamos estar lá e vamos ter culto, né? O culto é às 8 horas da noite, mas ele começa às 7h30. Começa a transmitir para a internet às 8 da noite. Então, a partir das 19 horas, o pastor vai estar lá, tá? E aí você que quiser vir, né, a igreja pode vir. Nós vamos estar lá orando por todo mundo. Vai ser uma bênção amanhã em São José dos Pinhais, na Avenida Rui Barbosa, número 10.101, na Casa de Festas Calu. Tá bom? Amanhã, São José dos Pinhais, nós vamos estar lá. Mudou de quarta para terça. Por causa da situação da nossa estrada aqui, que é mais difícil, na terça-feira está aberta 2 vias para a gente subir, tudo a gente tem que mudar para poder fazer, né? Tá? Então vai ser terça-feira, a partir das 19h30, ali em São José dos Pinhais, nós vamos estar fazendo culto presencial, físico, tá? Se você quiser, a partir das 19h30 vamos estar lá. Muito bem, então, primeira lição de hoje: a injustiça pode levar você para o inferno. Maldição hereditária é diferente de pecado. Maldição hereditária é diferente de pecado. É por isso que muita gente diz que não existe maldição hereditária, por causa desse texto bíblico que eu citei. Mas nós estamos falando de pecado, é diferente de maldição. Ok? Pecado é diferente de maldição. São coisas diferentes. O pecado é sobre a sua alma, a maldição é uma coisa espiritual, é no mundo espiritual, são coisas diferentes. Tá bom? Oi, Renata Campagnola, um beijo para você. E a galera que está na Inglaterra, já tem uma igreja na Inglaterra, né? Bastante gente aí, né? Sejam bem-vindos aí, Deus abençoe vocês. Tá? Então vamos para o próximo versículo 10. Não erreis, nem os devassos, então a devassidão leva você para o inferno. Nem os idólatras, então a idolatria pode levar você para o inferno. Nem os adúlteros, então o adultério pode levar você para o inferno. Nem os efeminados, então a prática do homossexualismo pode levar você para o inferno. Nem os sodomitas, que é a sodomia. Nem os ladrões,
né? Então, veja, ladrões, nem os avarentos, avareza, pode levar você para o inferno. Olha aí, irmão. Nem os bêbados. Então, se você bebe e fica embriagado, você pode ir para o inferno. Nem os maldizentes. Então, se você fala mal dos outros, se você fala mal dos outros, maldizer, falar mal dos outros, você pode ir para o inferno. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja que tem aqui duas versões, né? Tem o ladrão e o roubador. São coisas diferentes, né? Entendeu? Mas são pecados que podem levar você para o inferno. Então veja que a Bíblia, ela enumera pecados cometidos que quando você está no mundo são coisas normais. Você falar mal dos outros quando você está no mundo é normal, né? Falar mal de todo mundo. Não é? Falar mal de todo mundo. Sodomia, né? O adultério, a idolatria. E vou dizer para você uma coisa aqui que eu quero que você preste atenção sobre a idolatria, né? Muitos crentes evangélicos aí, eles atribuem a idolatria aos nossos irmãos que são romanistas. Eu não atribuo a palavra católica. Por quê, pastor? Porque a palavra católica significa religião ou católico ou religião que tem um só Deus. Então todos somos católicos, evangélicos, não evangélicos, todos nós somos católicos, tá? A sodomia é uma prática sexual, Cláudia Moser, tá? Sodomia é uma prática sexual abominada por Deus, sem relacionamento fixo, sem casamento, praticada entre homens, mulheres. Seria os sexos em grupo, se utilizando de instrumentos, de equipamentos, de sofrimento, né? Entendeu? Atingir o prazer através do sofrimento. Então a sodomia é aquela coisa horrorosa, né? O estupro e enfim tantas outras coisas aí que acontecem, chama-se sodomia, tá? Então seria isso aí mais ou menos, aquelas coisas que a gente vê de amarrar a pessoa, de prender, de usar chicote, de instrumentos que machucam e, né, através disso as pessoas obterem prazer. A sodomia é uma coisa mais para isso, né, para o sadomasoquismo e tantas outras coisas aí, né, o masoquismo, sadomasoquismo e tantas outras adjetivos aí que vão adjetivar isso aí, tá? Sodoma era o nome de uma cidade, e Gomorra é o nome de uma cidade também, tá? Então Sodoma e Gomorra, né, a Sodoma praticava sodomia. Ok, vem de lá o nome, né? Com certeza, tá? Então, eu quero falar um pouco para vocês sobre a idolatria. Por quê? Porque o que é idolatria? Idolatrar. Qual é a diferença entre a idolatria e o amor? Então, tem muita gente que acha que ama alguém, porém idolatra. Isso não é só uma imagem de escultura. Isso acontece com seu marido. Oi, Ed Carlos. Meu amigo, um abraço para todo mundo aí de Porto Velho. Isso acontece com o marido, isso acontece com o filho. Toda vez que você tiver um ídolo na tua vida, você é um idólatra. E o teu ídolo, ele não precisa ser necessariamente uma figura inanimada, tá? Ele não precisa ser uma figura inanimada, uma imagem de escultura, uma foto de uma pessoa. A idolatria pode ser um filho, a idolatria pode ser o marido, a idolatria pode ser a esposa, a idolatria pode ser da igreja, a idolatria pode ser da gravata, a idolatria pode ser do cabelo comprido. Oi, Vilma, beijo para quem está na América. Você pode idolatrar sua igreja, você pode idolatrar seu pastor, você pode idolatrar o seu cantor preferido. Entendeu? A diferença entre ladrão e roubador é que a ação é diferente. O ladrão, ele te rouba com a arma, o roubador te rouba aqui, ó. Você pode idolatrar um time de futebol, você pode idolatrar um artista. Entendeu? Tem muita gente aí que fala: os idólatras não vão entrar no reino. Daí passa lá na frente da igreja católica, tá os irmãos fazendo uma procissão lá para um determinado santo. Isso é idolatria? Sim. Mas tem muita gente que idolatra a Santa Igreja.
Já ouviu essa história? Que curou? Isso é idolatria. Ah, se você não tiver de gravata, Deus não usa. Idolatria. Ah, mas se você não tiver cabelo comprido, Deus não usa. Idolatria. Ah, você viu aquele homem santo de Deus, vai estar aqui pregando, vamos todo mundo lá. Idolatria. Entendeu? Então a idolatria, ela tá dentro do teu coração. Você é um idólatra ou não. Até de um animal doméstico, é verdade, Elaine Oliveira. Né? Idolatra um filho. A gente fala que tem umas mães que tem o filho dela é o seu bezerro de ouro, né? Né? Entendeu? Tem umas mães que tem o seu bezerro de ouro dentro de casa, seu filho, né? Se você falar do filho dela, ela vai embora da igreja, ela não aceita. Tem outras que é o seu marido, por exemplo, né? Ela idolatra o seu marido, o marido dela está acima de Deus. Se ela tiver que escolher entre Deus e o marido, ela fica com o marido. Então, toda vez que você ama alguém mais do que você ama a Deus, é idolatria. Ok? Pode ser o dinheiro também, claro que sim. Né? Pode ser o dinheiro. Veja, a Bíblia diz no livro de Êxodo, é Velho Testamento. Mas aqui a idolatria está no Novo Testamento. Entendeu? É isso. Né? Então, a Bíblia diz que você não deve fazer imagem de escultura de nada. A semelhança de homem, animal, de ave que voa no céu ou que anda debaixo da água. Entendeu? Então a Bíblia diz que você não deve ter imagens de escultura de nada na tua casa. De nada e nem de ninguém. Tá? A Bíblia diz que não pode. Ok? Por isso eu falei para você aqui do pinheiro de Natal e do presépio. Pinheiro de Natal pode, presépio não. Tá? Pinheiro de Natal você pode. O presépio não. Então a gente tem que ir aprendendo à medida que a gente vai andando, a gente vai aprendendo. Veja que é isso que está escrito aqui. Por quê? Porque ele diz assim, ó, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Então o apóstolo Paulo está falando que muita gente quando vem para a igreja, ele traz junto esses costumes lá do mundo. O costume de mentir, por exemplo. O costume de trair. O costume de criticar, de falar mal. Traz esse costume do mundo. Mas à medida em que você vem para Jesus e você vai ouvindo a palavra de Deus vai te ensinando coisas que você não sabia. E que às vezes até você fazia, mas você não sabia. Porque assim nunca ninguém te ensinou, como é que você vai aprender alguma coisa se você não sabia? Entendeu? Você não sabia. Não, Terezinha. Veja, coisas que você ama. Coisas que você ama. Eu tenho bonecos aqui. Olha aqui o boneco que o pastor tem. Mas eu não idolatro ele, ele não é um Deus para mim. Veja como é diferente. Uma coisa é eu ter um bonequinho aqui do Pelicano, certo? Vou ensinar para você a diferença entre idolatria e simplesmente você ter um bibelozinho na tua casa. Estou te dando um exemplo aqui. Certo? Uma coisa, isso aqui para mim é um brinquedo, uma coisa de decoração que não tem problema nenhum. Entendeu? Não tem problema nenhum. Tá? Então qual é a diferença? Eu tenho o meu bonequinho e ele está aqui. E ele tá ali, o meu cachorro brinca com ele, pega, eu não tenho problema. Agora, se eu tenho o meu bonequinho, venho diante dele, me ajoelho e falo assim, ó, Pelicano, interceda por mim diante de Deus. Idolatria. É simples. É idolatria. Então eu posso ter um brinquedo na minha casa, tanque de guerra, intercedei por nós. É pecado. Idolatria. Mas se eu tiver um tanque de guerra e ele é só um tanque de guerra para mim brincar, não é. Gambá, interceda por nós. Idolatria. Qualquer coisa que você tenha, que você se utilize de maneira religiosa,
é idolatria. Se não é, por isso é muito complicado, por exemplo, você ter imagens na tua casa. Tem algumas pessoas que gostam de ter aquelas imagens de pessoas na área da sua casa, né? Você já viu isso? Né? Tem umas baianas, tem umas imagens de pessoas e tal, né? Pastor, isso é pecado ter na tua casa? Olha, eu aconselho você a não ter. Entendeu? Aconselho você a não ter. Por quê? Muitas vezes, quando o pastor foi fazer a libertação, dentro daquelas imagens, quando ela foi feita, ela foi consagrada a um determinado espírito. Entendeu? A um determinado espírito. Então você está trazendo uma coisa consagrada para dentro da tua casa e você vai ter bastante problema com isso. Então você tem que ter procedência das coisas, você tem que saber da onde. Né? Ah, o pastor tem uma imagem de um Zé Colmeia lá. Mas eu não peço para o Zé Colmeia interceder para mim diante de Deus. Entendeu? Ah, pastor, mas eu tenho um Buda na minha casa. Olha um exemplo que eu vou te dar do Buda. Eu já tive um Buda na minha casa. Né? Aquele cara gordo, careca. Daí tem um pratinho, você põe umas moedinhas na frente do Buda, não é assim? E daí diz a história que você coça a barriga do Buda e ele te dá mais dinheiro. Só que o Buda é um deus hindu. Entendeu? O Buda, para os caras, é um deus. E você está trazendo uma imagem de um outro deus diante da tua casa. Entendeu? Tem gente, por exemplo, a irmã está falando da arca. A arca é Velho Testamento. Ela é uma simbologia. Mas tem gente que idolatra a arca. Não tem? Tem gente que põe a arca lá, se ajoelha diante da arca achando que tá... A arca tá no céu, irmão. Entendeu? É um objeto de culto e se torna idolatria. Estou falando da arca. Se você mandar fazer uma arca para você pôr ali, é objeto de culto. Condenado por Deus. Tá? Então é fácil você falar mal dos outros, dizendo que os outros fazem, que os outros... Mas você também tem um na tua casa. Tem um elefante também ali, Quintas. É isso aí. Que também é um deus hindu para os caras. Tá? Não. Ter quadro de pessoas da tua família não é pecado. Tem alguns até que espantam mosca. É muito bom, né? Se você pegar um quadro do pastor, por exemplo, e colocar lá na tua sala, qual é pecado? Não, não é pecado, mas é um baita do mau gosto, né? Você tem um quadro do pastor, é um mau gosto desgraçado, né? E daí, quem sabe, espanta umas moscas, umas butucas lá, essas coisas todas aí, né? Entendeu? Então, ter quadro de pessoas que você conhece, né? Não tem problema. Tá bom? Então, tudo que você tiver que represente religiosamente alguém é idolatria. Tá? É o que a Bíblia diz, não é o que eu acho, tá bom? Eu acho, né? É problema meu. Vamos mais para frente. E alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Então nós trouxemos o pecado conosco, mas à medida que conhecemos a Cristo, nós vamos abandonando o pecado e vamos sendo lavados e remidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim perdoados dos nossos pecados, vamos caminhando em direção ao céu. Verso 12 diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu tenho falado aqui do vinho, é um exemplo extraordinário. É lícito beber vinho? É. Mas se o vinho dominar você, é pecado. Quando que o vinho domina você? Quando você fica bêbado. Quando o vinho dominar você, você virou bêbado. Não, Silvio Gomes, não. Você virou bêbado. Entendeu? Desde que você não se ajoelhe na frente dele, peça e ore para que ele interceda por você, não é idolatria. Tá tudo certo. Entendeu, irmão? 13. Os manjares, a comida, são para o ventre. E o ventre para os manjares. Então comida não é pecado.
Ok? Novo Testamento. Comida não é pecado. Posso comer carne de porco? Pode. Posso comer camarão? Pode. Ah, mas o adventista fala que camarão é parente da barata. Então não coma, irmão, que daí sobra mais camarão no mercado, baixa o preço, a gente pode comer mais. Se quer comer, come, não quer, não come. Comida para o ventre para a comida. Ponto. Tem alguma comida que comer é pecado? Não. Tá? Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Ou seja, quando você morrer, tanto o teu corpo quanto a comida que você comeu vai virar pó. Tá? Mas o corpo não é para prostituição. Atenção, você que gosta de sair de noite aí, né, e ficar. Você que fica. Oi, Thaís Morim, tudo bem aí? Como é que vai? O Colorado tá ganhando ou tá perdendo? Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará um, tanto quanto o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, o teu corpo não é para a prostituição. E ele continua dizendo, ora, verso 14, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ah, você também, Giane? Parabéns. É que a irmã Thaís que está aqui, a irmã Thaís Morim, Colorado roxo ela, né? Eu sempre uso ela. Tenho camisa do Colorado, uso sempre, né? Grêmio também. Tá, então, qual é o problema do ficar? Se tiver sangue, não pode, Samara. Nenhuma comida feita com sangue é lícita para crente. Se você faz com sangue, não pode fazer. O sangue do animal não deve ser comido, tá? Você pode usar um crucifixo desde que não tenha uma imagem nele. Se tiver uma imagem nele, não pode. Mas se não, só a cruz, pode, tá? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? A resposta é com você, não precisa eu te contar. A Bíblia diz que se você está abrasado, está com vontade de... Você precisa fazer sexo, você precisa dormir com alguém, case. Arruma um marido, arruma uma mulher, se junta aí e resolve o teu problema. Não pode ficar aqui, ali, pega ali, solta esse negócio. Não pode. Tá? Não pode. Pecado. Ok? Chouriço não pode, Clóvis. Tá? Chouriço não pode. A Bíblia diz, apesar disso estar no Velho Testamento, mas eu sigo isso, tá? Ok? Fígado sim, porque o fígado, o boi, quando você compra no açougue, ele não tem sangue. Você não pode comer animal sufocado. Isso está no Novo Testamento também. E nem o sangue. Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Então não pode. Transfusão de sangue pode, Francisca Silva. Quem diz que não pode fazer transfusão de sangue é uma seita. Ok? Mas isso é uma baita de uma bobagem. Não só pode, como deve. Aliás, eu recomendo que você seja doador de sangue, né? Doador de medula. Se você ainda não é doador de medula, vá a um banco de sangue e faça seu cadastro. O pastor Sandro é doador de medula e doador de sangue. Pode, Silvana, comer peixe cru? Pode, e eu gosto muito, aliás. Né? Que em casa a gente gosta de sashimi, né? O peixe cru é sashimi, né? Sashimi. Pode e é gostoso, tá? Então eu recomendo que você, o pastor gosta de carne mal passada, tá? Carne de onça, eu adoro carne de onça. Um dia eu falei aqui que eu ia comer carne de onça, alguém falou, nossa pastor, coitado do bichinho. Carne de onça é carne moída, temperada, crua, né? Tá? Chouriço é de sangue, morcila é de gordura, Marta Duarte. A morcila é branca, o chouriço é vermelho, tá? Ok? Então, não é melhor não, tá bom? Tatuagem não é pecado, gente. Eu já falei para vocês aqui que no Novo Testamento não existe nada sobre tatuagem, a não ser que Jesus teria uma tatuagem na sua perna, né? Tá escrito na Bíblia. E que os crentes remidos teriam tatuados na sua testa o nome do Senhor. Então, se alguém fala que é pecado, né, deve conversar com Deus aí sobre isso.
tá? Carne de onça é carne moída, é moída 2 ou 3 vezes, temperada com pão preto, mostarda escura, cheiro verde, cebola e é uma delícia, tá? É uma... Pode mandar, Aparecida. O pastor gosta bastante de peixe. Se chegar aqui, né? Se chegar aqui fresquinho, você pode mandar assim que o pastor come. Gosto muito de peixe, né? Gosto muito. Nós aqui gostamos bastante, eu e a Manuela e o Heiser, né? A pastora não gosta muito, o Gerson também não curte muito, mas eu, a Manuela e o Heiser gostamos muito de comida japonesa. A gente come sempre que pode. A gente come porque gosta muito, tá? Não, Marta, não tem sangue porque o animal, quando ele é abatido no frigorífico, né? Ele é retirado todo o seu sangue, tá? Então aquele caldo que sai quando você faz uma picanha, um roast beef, ele não é sangue, tá bom? Então você pode comer carne mal passada, não tem problema nenhum, né? Só tem que cuidar com a procedência para que não tenha nenhum tipo de doença aí, né? Então a carne você pode comer, não tem problema. E quibe cru não é carne crua, né? Bem falado, Milane. Também gosto muito, quibe cru é esplêndido, né? Comida árabe é comigo também gosto aí, tá? A morcela pra gente aqui, você tem que entender que às vezes o nome da comida para você é uma e para mim é outra, porque nós moramos em regiões diferentes, tá? Que nós moramos em regiões diferentes. Então morcela para nós é aquele branco, né? Cozido, que cozinha o couro do porco, a gordura, a carne... E daí espreme, né? Espreme. O pastor também, Silvano, é doador de órgãos. O pastor Sandro é doador de órgãos. Eu recomendo que você também seja, tá? Ok? O pastor é doador de órgãos, doador de sangue, doador de medula. E eu já falei que se por acaso, né, o pastor morrer antes de outras pessoas aí der para doar meus órgãos, devem doar todos. Eu falei que só que se doar os meus olhos tem que dar junto o meu óculos também para não ficar caro para a pessoa fazer, né? Porque os meus olhos não sei se vai servir para alguém, tá? Então a gente continua dizendo assim, ó: ou não sabeis que o que se ajunta com meretriz faz-se um corpo com ela? Qual que é o problema quando você faz sexo com alguém que não é o seu companheiro? Você une a sua alma a dela, tornando-se um só corpo. Quando você pega um bife e puxa com as mãos, ele rasga. É o que acontece com as pessoas que cometem o pecado sexual, né? Tá fazendo sexo fora do relacionamento fixo, né? Então essas pessoas depois vão ter um sério problema espiritual com a sua alma, tá? Um sério problema aí que precisa corrigir na igreja. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Veja que esse texto está aqui, né, tratando sobre a prostituição. Algumas pessoas falam, né, que é a respeito de comida, de bebida, e não tem nada a ver com isso aqui, tá? Tá falando sobre prostituição, tá? A cremação também é lícita, Magda Galdart, também é lícita a cremação, tá? A Bíblia diz que quando chegar o dia do juízo, o fogo vai devolver os seus mortos. Então todos que forem consumidos pelo fogo, pela água ou pela terra, que são os elementos que consomem a carne, serão devolvidos no dia do julgamento de todos, tá? Então não tem problema, a cremação também não é pecado, né? Não tem problema nenhum, independente, né, que vai acontecer depois, não importa. O que importa é o que acontece antes. Antes de você morrer é o que importa, tá? Antes de você morrer é o que importa. Você tem que morrer em Cristo. Depois, tua alma, o teu espírito dormem e o teu corpo vai voltar ao pó, tá? Carla Mateus, aí é uma conversa entre ovelha e pastor, tá? Você quer ser ovelha do pastor Sandro, quer congregar na igreja virtual do Pôr de Cristo, ser assistido pelos nossos pastores e pela nossa igreja, então você precisa vir conversar com uma das nossas administradoras, tá? Buscando aí as páginas da igreja,
buscando lá conversar no Telegram, e aí você vai ser atendido e vai ser então encaminhado, vai ser ensinado dentro da palavra de Deus como se comportar em determinadas situações. Que a gente trata de assuntos genéricos, tá? Que é para todos. Assuntos individuais aí é só com o pastorado e você precisa ser ovelha do pastor para ser tratada nesse aspecto. Senão, você tem que se tratar com o seu pastor. Tá bom? Vamos orar? Fecha os seus olhos aí, por favor. Nós vamos fazer agora uma oração em nome de Jesus. Fecha os teus olhinhos aí que a gente vai estar orando. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Papai, que o Senhor possa nos ensinar para que sejamos ensinados teus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe. Que a tua mão poderosa esteja sobre a nossa família e que o Senhor possa nos ensinar para que andemos na tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no teu coração. Amanhã a gente está aqui de novo, tá? Amanhã a gente está aqui de novo. Tem que entrar na página Ivone Vidotto, na página da igreja, para você tem todos os endereços ali na página da nossa igreja. Tá legal? Beleza? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. 2 horas a gente está aí, desdobramento, tem muita coisa para te falar e a gente vai conversar aí às 2 horas, tá bom? Um beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês, tchau.